Olá, boa noite, Dona Luzia, boa noite também, Valdete, boa noite, Lídia, boa noite, Marcileia, Luciano, Guilherme, boa noite, Paulo Henrique, seja muito bem-vindo, boa noite também, Atuca, olá, Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês, Sirlene, boa noite, seja muito bem-vinda, boa noite, Ana Cristina, graças a Deus, meu amigo, mais uma junto, sim. Olá, Wagner, tudo bem? Forte abraço, Wagner. Sr. Antônio Onofre, boa noite, seja bem-vindo. Maria Aparecida Moraes, boa noite, Sr. Luiz Alberto. Helena Caetano, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Leda. Olá, Amanda, boa noite para você, boa noite para sua mãe, Elaine. Olá, Andréia Dantas, boa noite. Outro, Valdete, grande abraço para vocês. Se eu não estou enganado, foi a Andréia que tomou vacina hoje aí também, Andréia? Se foi, parabéns. Olá, Isília, boa noite, seja bem-vinda. Paulo Witter, nosso grande amigo, mais uma vez, Paulo, parabéns pela sua palestra de ontem lá no Missionários da Luz, fantástica. Eu pude acompanhar apenas um pouquinho, mas, como sempre, fantástico. Boa noite também, Maria Ângela. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Gratidão sempre nossa, Sr. Luiz, Michele e Gabriel, boa noite. Boa noite, Cláudio Honor e Eliane. Boa noite também, Adaí. Olá, Flávio Gava, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Célio Melo, boa noite também para você. Boa noite, Rosângela. Adriana Dantas, boa noite. Aos compartilhamentos da Marcileia, boa noite para vocês. Paulo, é a gente que agradece, com certeza. Maí, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Leívia. Olá, Jossanã, boa noite. Leopoldina, boa noite também. Gratidão é sempre nossa. Olá, Márcio Fidelis, Gustavo. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos, Salete. Cumprimentar aqui o nosso amigo também, Silvano, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Silvano. Muita paz, muita tranquilidade, serenidade. Que Jesus e a espiritualidade derrame muito mais bênçãos sobre você. Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Boa noite para o senhor, boa noite para a Isabela. Boa noite, Missuneia também. Obrigado, Wagner. Luísa Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Luísa Nalim também. Olá, Célia. Marinha, boa noite. Tá aqui, Marinha, pedindo aqui essa corrente de orações, de energias e vibrações para o seu filho, para sua nora e para o seu neto e neta. Com certeza serão sim abarcados pelas nossas orações e vibrações. Aliás, nós já vamos fazer a nossa prece inicial. Boa noite, Evelina, Roberta e Gabi. Vamos então fazermos a nossa prece, emitimos as nossas vibrações. Estão aqui todos os pedidos que vocês fizeram e mais aqueles que estão aí no nosso coração, na mente de cada um de vocês. Que a gente possa, nesses breves instantes, antes de começarmos as nossas reflexões, antes de começar os nossos estudos, que nós possamos pensar no nosso Mestre amado e querido Jesus e principalmente pensar em Jesus e visualizar
Ele colocando a mão sobre as nossas cabeças. Lembram daquela passagem onde Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas? E ali ele coloca as mãos ou a mão na cabeça de uma criança. E interessante que esta, aspas, criança, de tão marcante que foi para ela este momento, e isso está no livro Memórias de um Suicida, ele quis no plano espiritual manter a forma que ele estava, a mesma estrutura que ele estava quando ele foi tocado por Jesus. Então, gostaríamos nesse instante de pedir para que todos vocês consigam visualizar Jesus colocando a mão na cabeça de cada um de vocês e de todas essas pessoas que aqui nos solicitaram as preces, ao filho, nora e netos da Mariinha, aos aniversariantes, a todas aquelas pessoas que estão passando por este momento de dificuldade, seja com a pandemia, seja pelos reflexos da pandemia, ou por quaisquer outras doenças que nesses instantes, infelizmente, ficam muito silenciadas, mas que assolam a humanidade. E nós precisamos pedir sempre a Jesus a espiritualidade, força para que nós consigamos vencer e superar todos os obstáculos com resignação e submissão à vontade de Deus. Muita paz a todos nós, que essa nossa hora, que este nosso momento de leitura e estudo seja gratificante, seja edificante e que neste momento em que compartilhamos energias e vibrações, nos sintamos muito mais unidos, sobretudo na fé e na certeza de que estamos trabalhando não somente para construir um mundo melhor, mas para que nós também estejamos preparados para habitarmos este mundo. Que assim seja. Que bom. Que bom. Zé Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Aí, tá vendo, Paulo Ita? Não sou só eu não, a Valdete também acompanhou. Boa noite, Filomena. Boa noite, Elaine Oliveira. Olá, Rita. A Rita que nós cumprimentamos aqui ontem, né? Que foi aniversário dela. Muitos aqui desejaram os parabéns, né? Não lembro, não sei se a Rita conseguiu depois ver, mas de qualquer forma fica mais uma vez aqui o nosso abraço, Rita. Muita paz a todos vocês por aí. Gente, estamos hoje, na terça-feira, dia de nós identificarmos as informações que o codificador trouxe para nós no livro O Céu e o Inferno. Boa noite também aqui para a Selma, que eu não cumprimentei, para a Cida Costa e Andréa Vieira, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Joana Camargo, seja bem-vinda. E na sequência dos nossos estudos aqui, porque nós terminamos, lembram, os espíritos que desencarnaram na condição de suicidas. Mas só para a gente fazer assim, uma regressão bem rápida. Não sei se vocês se recordam, nós iniciamos o nosso estudo pela análise do próprio título. O que o título quis dizer para nós, página de rosto, introdução, e aí a gente foi exatamente buscando e aprofundando naquelas informações, sobretudo da parte geral ou da primeira parte do livro Céu e Inferno, onde a gente estudou o que seria o céu, o que seria o inferno, o que seriam anjos, o que seriam demônios, o purgatório, aquele código penal da vida futura. Nós vimos o porquê que Moisés havia proibido evocar os mortos. Então esses foram os temas que nós estudamos na primeira parte. Aí depois nós adentramos na segunda parte. A segunda parte a gente viu o primeiro capítulo sobre a passagem. Este momento onde e quando nós regressamos no mundo espiritual. E quando a gente entra e regressa para o mundo espiritual, muitos, e aí a gente viu as peculiaridades de cada caso, muitos vão passar por um processo de perturbação, e um processo de perturbação que, exatamente por conta das peculiaridades, pode determinar e muito a sequência da vida do espírito, sobretudo neste novo mundo. Então, o ideal seria que todos nós nos preparássemos para este momento da passagem, sobretudo naquela oportunidade. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ver, pode depois buscar no próprio
na própria página da AME, ou também na nossa página lá no YouTube, a gente tem todos esses estudos lá gravados. E a gente identificou neste capítulo 1 da segunda parte da passagem, aqueles exemplos que o livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz nos apresenta, com as peculiaridades de cada um daqueles casos, daqueles seres que foram privilegiados por receberem este apoio da espiritualidade no processo de desligamento e retorno à pátria espiritual. E aí depois nós começamos a ver os espíritos, né? Nós vimos os espíritos que desencarnaram na condição de felizes, como é que foi a sua chegada, como é que foi esse período de perturbação que a gente viu que foi mínimo. Depois nós vimos os espíritos que desencarnaram numa condição mediana, depois os sofredores. Depois caímos ali nos suicidas, que foi o que nós terminamos na nossa última terça-feira. Agora nós vamos estudar ou iniciar o estudo deste capítulo 6 da segunda parte dos espíritos que desencarnaram como criminosos. E aí nós vamos acrescentar que tipo de criminosos? Criminosos arrependidos. Até mesmo porque, se não houvesse um arrependimento, provavelmente Kardec não conseguiria ter um acesso ou um contato mais tranquilo com estes seres para proporcionar, pelo menos através das experiências, algumas informações. Mas ainda temos algumas coisas para nós identificarmos aqui no livro Céu e Inferno. Então hoje nós iniciamos esta parte, este capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Eu gosto sempre de, quando vai fazer algum tipo de análise dessa natureza, boa noite Lucélia, seja bem-vinda, de tentar trabalhar um pouquinho o próprio título, né? Porque o título, ele nos mostra alguma coisa. Gente, o que seriam criminosos? Eu acho interessante, assim, quando a gente toca nesse assunto, porque uma vez o Chico perguntou para o Emmanuel, o que é um criminoso? Ou como é que a gente vai determinar que uma pessoa é criminosa ou não? O que seria? Teria como nós conceituarmos? E aí a frase de Emmanuel foi fantástica. Emmanuel diz que, para nós, sobretudo encarnados, criminosos são aqueles que foram pegos. Foram aqueles que foram surpreendidos praticando algum ato contrário às leis. E se a gente for fazer uma análise bem profunda, quando Emmanuel fala que criminosos para nós foram aqueles que foram surpreendidos, se nós começarmos a olhar de uma forma mais ampla, creio que todos nós podemos ser incluídos nesta lista. Podemos ser incluídos nessa lista por quê? Porque muitos de nós também praticamos os nossos atos contrários à lei. Só que na grande maioria nós não somos surpreendidos, nós não somos colhidos pelas leis dos homens. Mas a nossa consciência sempre nos mostrará que nós ainda não somos seres aptos a ser taxados como bons, pelo menos no mundo em que nós nos encontramos. Sempre haverá alguma mácula. Sempre haverá alguma transgressão à lei. Então, só para a gente avaliar e julgar de uma forma mais ampla, e falo isso para quê? Para que nós possamos desenvolver em nós um pouco mais de benevolência, um pouco mais de fraternidade, um pouco mais de caridade. Por quê? Porque todas as vezes que nós estamos diante de algum episódio, de algum fato que envolva um criminoso, ou como diz o Emmanuel, alguém que foi pego pelas leis, infelizmente, gente, nós percebemos na humanidade que nós não nos contentamos apenas e tão somente em julgar as pessoas. Nós já nos colocamos na condição de condenadores. Nós condenamos a pessoa. Nós não apenas julgamos, não, porque julgar é exatamente você estabelecer uma pena de acordo com as previsões legais. Isso é julgar, é você analisar os prós, os contras, ou as atenuantes, as agravantes. Julgar é você fazer esta, podemos assim chamar, essa matemática, colocando na balança
tudo aquilo que pode ajudar, beneficiar e tudo aquilo que realmente é fruto desse próprio livre-arbítrio ou daquilo que nós chamamos ou conhecemos como maldade. Mas nós não nos contentamos com julgamento, nós partimos, infelizmente, para a condenação. Nós condenamos, não importa como. E muitos ainda se justificam ou buscam uma desculpa, falando que não, eu não vou fazer nada não quero que ele seja condenado não, mas Deus está vendo, Deus vai cobrar dele. Olha, então o que nós estamos fazendo? Então é interessante quando a gente pensa um pouco nisso, por quê? Porque a gente passa a trabalhar com um pouco mais de caridade, aprendendo aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Boa noite, Adriana Valério, seja bem-vinda. Boa noite também, Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Então, criminosos, nas palavras de Emmanuel, qualquer um que foi surpreendido, pelo menos nessa visão. Então, que nós aprendamos a não condenar. Se nós estivermos preparados, e eu acho meio difícil, poderíamos até julgar. Mas eu acho que nós não estamos preparados para julgamentos também não. Então, não condenemos. Passemos a ter uma visão diferente. E este capítulo vai nos ajudar a desenvolver esta visão diferente. E é justamente o que nós esperamos. Boa noite, Elisângela. Boa noite também, João Gabriel. E é exatamente o que nós esperamos. Olá, Natália. Boa noite. Seja bem-vinda. Bom, o Wagner ainda está colocando aqui, né? Tem pessoas que já foram pegos, enquanto outros acusam e não perdoam e já pecaram tanto. A gente tem que aprender a diferenciar, né? E o comportamento do espírito, tá? Vamos ser mais amplos. De um espírito cristão deve seguir aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Gente, a gente sabe, Cristo não condenou ninguém. Aliás, ele sempre dizia, e a passagem da mulher adúltera é fantástica, ó, aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Será que as frases de Emmanuel não é mais ou menos idêntica a essa do próprio Cristo? Vocês estão condenando essa mulher. Agora, se algum de vocês não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra, tá tudo bem, não tem problema não. E aí a gente viu que o evangelista nos conta que foram saindo um por um. Bom, feita essa introdução e essa análise da própria expressão criminosos, vamos ver quais esses que o próprio codificador nos apresenta, e ele começa com um espírito chamado Verger. O que esse espírito fez? Como foi o seu ato? Quem que ele era? E como foi essa sua chegada no mundo espiritual? Este é o primeiro ponto que nós vamos ver. E depois, nas notas do codificador, a gente amplia um pouco mais as nossas observações. Ok? Boa noite, Catarina. Seja bem-vinda. Wagner, é uma expressão que talvez que melhor se adeque, é exatamente esta da hipocrisia. Elaine, mas isso aí é muito comum. Talvez todos nós, mesmo hoje, nós fazemos julgamentos e condenações. Só que assim, a gente consegue fazer, a gente consegue se policiar. Na mesma hora a gente volta e fala, opa, eu não devia e tal. Então a gente já consegue ter talvez um senso crítico um pouco maior, principalmente um senso crítico contra o nosso comportamento ou contra os nossos pensamentos. Mas antes, com certeza, era um pouco mais difícil pela falta de conhecimento ou pela ignorância. Mas, olha para vocês verem, Verger foi o assassino do bispo de Paris. Um assassinato que ocorreu no dia 3 de janeiro de 1857, quando este Monsenhor Cibor estava saindo da igreja de Saint-Étienne, lá em Paris. Ele foi ferido mortalmente por este Verger. Mas quem que era Verger? Verger era um jovem padre. Olha para vocês verem, um jovem padre que feriu mortalmente um arcebispo de Paris. E aí é claro, opa, você
fere uma pessoa que detinha uma autoridade, imediatamente veio a condenação. Ele foi condenado e foi condenado à morte, foi condenado à pena de morte. E essa pena de morte aconteceu no dia 30 de janeiro, ou seja, foi um julgamento muito rápido. Não foi um julgamento tão rápido quanto o do Cristo, que demorou apenas algumas horas e a gente não sabe nem se ele teve direito de defesa. Esse demorou alguns dias, né? Quase um mês. E o interessante é que, logo no início, na sua introdução, Kardec coloca, é que ele não demonstrara nenhum tipo de arrependimento pelo ato que ele praticou. Nenhum. Durante aquele período, aquele momento que ele estava ainda encarnado, até mesmo nos momentos finais da sua encarnação, antes de ser decapitado, ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Veja que interessante. Boa noite, Maria Leusa, seja bem-vinda. Bom, claro que, mais uma vez, vou falar para vocês, alertá-los de que nós estamos diante do codificador e tinha todo um objetivo com a codificação, principalmente de uma doutrina que ficaria para a posteridade e, como nós já comentamos, completou aí seus 164 anos. Por isso, ele conseguiu ser evocado por aquela equipe, por aquele grupo, no dia da sua execução. O grupo era preparado, a espiritualidade também amparando aquele grupo, e ainda tinha objetivos nobres. Então, por isso ele foi evocado no dia da sua decapitação. E quando ele chega, logo, já foram perguntando. E ele, opa, eu ainda estou preso ao corpo. Foi sua primeira resposta, não, eu estou preso ao corpo. E aí eles perguntam, mas peraí, então a sua alma não está totalmente liberta? Lembram, vou abrir um parênteses, quando nós estudamos o primeiro capítulo dessa segunda parte, a passagem, que a gente falou que é um processo lento, esse de desligamento completo e total de todos esses cordões, e principalmente o cordão fluídico principal que nos une ao corpo. É um processo lento. E às vezes esse processo ele demora horas para ocorrer e para se completar. E vocês imaginam numa morte violenta. É algo um pouco mais complicado. Então, ele disse que ele se via ainda ligado ao seu próprio corpo. E é claro, quando você vê, ou quando você se vê numa situação dessa, uma das primeiras coisas que você tem é medo. Medo. E aquilo que nós falamos, aquela perturbação, aquela confusão. Tanto assim, não é que ele estava falando, mas espera aí, se cortaram a minha cabeça, eu estou falando. Não, eu quero voltar, eu vou voltar para o meu corpo. E só que, como diz o codificador, ele estava naquela confusão mental. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. E aí ele já pergunta, então peraí, você está arrependido? E ele diz, olha, eu fiz mal em matar, mas eu fiz pelo meu caráter que não admitia humilhações. E dali ele já falou, olha, vocês vão me evocar mais uma vez. Mas aí Kardec pergunta, peraí, mas você já quer se retirar? Você já quer sair? E aí ele falou, olha, eu tenho um certo receio. Por quê? Porque a minha vítima, ela pode vir atrás de mim e querer fazer a mesma coisa comigo. Eu tenho receio, eu tenho medo, eu quero ir embora, eu quero fugir. Mas aí Kardec fala, não, você não tem nada com que se preocupar, você não tem nada que temer. Por quê? Porque a sua alma já está separada do corpo. Então, deixe de inquietações, sobretudo por quê? Porque nesse momento não é interessante para você essa perturbação. Você precisa acalmar. E aí logo, de uma certa forma, posso assim
imaginar, visualizar uma certa irritação, porque ele já fala, peraí, vocês querem ser senhor das vossas impressões? Não, quem está sentindo aqui sou eu. Mas, eu vou falar para vocês, eu acho que eu estou meio doido, porque para mim eu morri, e eu estou aqui falando com vocês. Isso não é um ato de loucura, isso aqui é loucura. O que está acontecendo? Então vocês imaginam alguém que não sabia, era um padre, mas ele não tinha essa noção completa da sequência da própria vida, como que ela era, como que ela acontecia. Tanto é que ele falava, olha, eu estou aqui, parece que eu estou entre a terra e entre aquilo que vocês chamam de céu. Está uma coisa assim muito esquisita. E a Kardec fala, não, vamos nos tranquilizar. Calma. E ele falou, então tá, peraí, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu buscar uma certa lucidez para a gente tentar conversar. Calma, tenham paciência comigo, é como se eles falassem assim, né? Tenha paciência comigo. E aí eles falam, então peraí, vamos orar? Vamos orar juntos? Aí ele falou, eu tenho medo. Por quê? Porque orar é exatamente elevar o pensamento a Deus. E Deus sabe daquilo que eu fiz. Será que eu poderia me atrever a orar, a elevar o meu pensamento a Deus? Será que eu ousaria fazer isso? Porque, gente, nós sabemos como que, infelizmente, as religiões, e boa parte das religiões, e aí eu incluo todas, ainda tem aquele preconceito para com determinadas pessoas, para com determinadas condutas, para com determinadas atitudes. A gente sabe, vocês sabem, só a título de exemplo, tem algumas ou várias igrejas que se recusam a orar, a fazer uma oração por um suicida. Porque eles acham que ele não merece oração. Eles acham que Deus não pode perdoar um suicida. Então, tem muito disso. Então, ele era um padre. E aí, opa, peraí. Eu não me atreveria a orar a Deus porque eu pratiquei um crime. E aí, Kardec vem com tudo aqui falando, calma. Deus é extremamente misericordioso. Nós vamos orar contigo. Boa noite, Maria Souza, seja bem-vinda. Nós vamos orar contigo, então. E ele fala, não, mas eu sempre sim acreditei na misericórdia de Deus. E aí eles fazem uma oração, e aí Kardec pergunta depois da oração, e aí? Você está agora se sentindo melhor? Você compreende melhor a sua situação? Ele falou, olha, depois da oração, eu me sinto sim um pouco mais tranquilo. Eu me sinto um pouco mais leve. Olá, Joana Carneiro, boa noite, seja bem-vinda. Um pouco mais leve. Para a gente ver o quanto que a oração nos auxilia, meus queridos companheiros. A gente sempre fala isso aqui, né? A oração, a verdadeira oração, a oração sincera, ela traz sim uma paz e uma tranquilidade para quem a faz. Não é aquelas palavras decoradas, aquela oração decorada, não. Aquela coisa sentida, aquela conversa com Deus com sentimentos, ela alivia sim a alma, independentemente do que aconteceu. Nós estamos falando de um criminoso e Kardec atesta isso, olha, ele se sentiu mais tranquilo. E aí eles continuam, né? O interrogatório, por quê? Porque este interrogatório, ele é interessante e importante. Boa noite, Regem, seja bem-vindo. Ele é interessante e importante, porque são esclarecimentos e informações para nós. E aí uma das coisas que eles queriam saber, peraí, você consegue ver a sua vítima? A gente já sabe, muitos de vocês que estão aqui conosco já conhecem um pouco a própria doutrina, e a gente sabe que uma das coisas, ou um dos piores tormentos, é nós estarmos em contato com a nossa própria vítima. Gente, quando a gente tem um problema de relacionamento, qual que é a última coisa que a gente quer ver? É aquela pessoa na nossa frente. Então Kardec pergunta, peraí, você vê a sua própria vítima? Aí ele ainda diz, olha, parece que eu ouço lá no fundinho a sua voz.
Mas eu acho que é efeito da minha imaginação. O que eu estou vendo, segundo ele, é a minha cabeça de um lado e o meu corpo de outro. Olha, com certeza eu estou louco. Veja o que aconteceu. Depois da oração, ele conseguiu inclusive enxergar a própria cena. Eu estou aqui vendo a minha cabeça de um lado, o meu corpo de outro. Eu estou aqui, parece que entre a terra e aquilo que vocês chamam de céu, e também consigo perceber esse cutelo, ou como se fosse uma faca se aproximando do meu pescoço. Mas com certeza isso é um terror, isso que nós chamamos de morte. E mais, vejo à minha volta uma multidão de pessoas, uma multidão de espíritos estão me rodeando. Olham para mim compadecidos. Estão falando algumas coisas, mas eu não consigo compreender. E aí Kardec pergunta, mas você consegue enxergar alguém conhecido no meio dessa multidão? Alguém, por exemplo, que a presença te apavora ou te humilha? E ele fala, consigo enxergar aquele que eu matei. E isso com certeza me apavora e muito. Já parte Kardec uma outra pergunta. Então, peraí, você lembra das suas últimas existências? Por quê? Porque Kardec está querendo fazer aquele levantamento. Ele disse que matou, não é porque ele era mau, mas porque o caráter dele o levou a praticar aquele ato. Então, não é que ele fez isso de maldade. Daí a gente já consegue perceber que era um espírito que já estava arrependido. Ah, mas espera aí, Edson. Ele se arrependeu antes da morte, antes de ser decapitado? Ele não se arrependeu. E ele se arrependeu logo depois? A gente vai ver que Kardec ainda faz esse tipo de comentário. Então, Kardec já queria saber, olha, peraí. Da última existência você sabe, para a gente tentar descobrir o porquê que esse caráter seu fez isso? Ele falou, não, eu estou indeciso e parece que eu estou no meio de um sonho. Eu preciso ainda de um tempo. Dito isso, cessou e apenas 3 dias depois ele retorna ao grupo. E aí, lógico, ele retornando, todo mundo reconheceu, tá? Todo mundo reconheceu, e aí perguntaram, peraí, você agora se sente melhor? E aí ele fala, olha, eu já sei que eu não pertenço mais ao mundo desses que vocês chamam o mundo dos vivos. Mas eu ainda sinto, e pesa sobre mim o ato que eu pratiquei. Mas mais uma vez afirmo, eu não sou um espírito mau. Não sou um espírito mau. Eu ainda tenho dificuldades. Eu sei agora que terei várias encarnações e que nessas encarnações eu vou adquirir conhecimentos úteis, sobretudo para que eu consiga vencer este meu caráter. E essas encarnações é que farão com que eu me torne um ser mais perfeito. Veja como que ele já estava exatamente consciente 3 dias depois. Calma, não se preocupe, a gente vai chegar nesse detalhe. Wagner, a gente vai ter essa oportunidade, mas será que ela seria tão interessante e importante? Talvez a gente precisaria, Wagner, de outras informações e sobretudo de parâmetros. Porque o que mais nos consola é a certeza de que a gente vai ter oportunidade de reparar o nosso erro. Porque se olharmos muito para o passado, talvez nós tenhamos dificuldade de preparar o futuro. Então, é algo assim bem delicado, é lógico, vai de pessoa para pessoa. Só que na sequência, Kardec pergunta, peraí, e você está sendo punido pelo seu crime? Porque a gente logo já se preocupa, que eu falei com vocês, da condenação. Ah, você está sendo punido? E ele falou, olha, sim, lamento aquilo que eu fiz e isso me faz sofrer. E Kardec quer saber também, peraí, qual que é a sua punição então? Ora, você matou
porque quando alguém pratica um crime, quando a gente acha que é uma pessoa criminosa, primeira coisa, você está lá no inferno, você está ardendo no fogo do inferno. Ou você está numa região umbralina onde obsessores vêm falando na sua mente. E ali nós estamos vendo um espírito que acabou de praticar um crime e já foi, podemos dizer, socorrido pela espiritualidade. Olha que coisa interessante e fantástica. E ele fala, olha, vou falar para você, eu sou punido porque eu tenho consciência do meu erro. Quando se tem consciência do erro, veja, o caminho do arrependimento. Quando você tem consciência do seu erro, a sua consciência começa a te acusar. E isso é uma dor e um sofrimento tremendos. A gente não faz ideia de quanto a consciência, quando nos acusa, a própria culpa pode trazer para nós um sofrimento. E aí ele fala, inclusive por isso eu peço perdão a Deus, porque só Ele para me ajudar. Ele também diz que estava sendo punido pela descrença em Deus. Apesar de ser religioso, peraí, como que ele entendia e encarava Deus? Aí ele falou que agora ele sabia, inclusive, que nós não tínhamos, ninguém tem o direito de abreviar a vida de ninguém. Porque você tem uma ideia de Deus, mas você tem uma ideia de um Deus para você. Você não vê um Deus que cuida de todos. Quando Jesus ensinou para nós a oração do Pai Nosso, Ele falou que Ele é nosso, Ele falou que Ele é de todo mundo. Se Ele é de todo mundo, opa, por que eu vou querer tirar a vida do outro? O Deus é o mesmo. Então, Ele falou que Ele estava sendo punido por isso, porque Ele entendia Deus de uma forma diferente. E mais, Ele dizia que estava sendo punido pelo remorso. O remorso de haver adiado o seu próprio progresso. Porque no mundo espiritual, a gente está vendo lá no livro dos Espíritos, né? A gente tem uma visão diferente, meus queridos. Nós temos uma visão completamente diferente no mundo espiritual. E ali ele conseguiu enxergar que aquele ato dele simplesmente atrapalhou a ele próprio. Atrapalhou o seu progresso. E principalmente, ele ainda falou, e principalmente, eu tinha o dever de ouvir a minha própria consciência e dominar as minhas paixões. Eu tinha esse dever e eu não consegui. Eu não superei. Por isso ele estava sofrendo ali naquela oportunidade. Sofrendo com o seu próprio ato. E olha para vocês verem, Kardec vai perguntar para ele, então peraí. Tá, você me falou, você explicou essa questão do sofrimento, interessante, mas fala para mim, qual é a sensação que você está sentindo quando a gente te chamou aqui, quando a gente te evocou? Boa noite, Sandra Silva, seja bem-vinda. Qual foi a sensação que você sentiu? Ele falou, olha, eu senti um misto de prazer e de temor. Prazer e medo. Aí o cara falou, mas prazer e medo? Você poderia explicar melhor? Ele falou assim, prazer de poder estar aqui conversando com vocês, conversando com homens. Por quê? Porque isso vai ajudar tanto a me aliviar, quanto me ajuda a reparar as minhas faltas, iniciando pela confissão. Quando a gente confessa, quando a gente reconhece o nosso erro, a gente já inicia o processo de reparação. Então ele falava que a evocação tinha essa sensação de prazer, dessa conversa, dessa consolação, porque ele estava colocando para fora. Por isso que a gente fala, saber ouvir, gente, é uma arte e uma caridade, porque tem pessoas que estão aí e desejam ardentemente falar, expor alguma coisa, porque aquilo vai aliviá-las. E ele estava sentindo isso. E ele falou que tinha também um misto de temor. Por quê? Porque ele tinha vergonha por ter sido um assassino. Ao mesmo tempo que ele tinha o prazer de estar ali confessando, ele tinha também um medo. Principalmente porque, olha, eu sou um assassino. Olha a vergonha que eu estou sentindo do meu próprio ato. E a gente já comentou em outros momentos
que o orgulho faz com que a criatura efetivamente sofra, sobretudo quando ela está despida dessas máscaras que o corpo físico nos permite. O orgulho, no plano espiritual, ele já escancara as nossas faltas. Ele escancara, vamos assim dizer, a nossa feiura espiritual. E isso dá vergonha. E esse era o medo que ele falava que sentia, misto na evocação de prazer e medo. E, na sequência, nós vamos deixar para o nosso próximo programa. Já terminou o nosso tempo. Tem mais alguns detalhes e as explicações. Uma informação que o próprio vítima trouxe aqui também. E mais as notas do codificador, que a gente deixa para o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos vocês por esse carinho. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelas energias e vibrações. E continuemos nesta seara maravilhosa, seguindo e seguindo sempre juntos. Uma excelente noite para vocês e até o nosso próximo encontro.